Olá, amigos e amigas, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. TN1 com você nesta quinta-feira de sol e muito calor na capital do Espírito Santo. Pois é, e daqui a pouco mais 2 amigos do TN1 vão ganhar esse presentão. Você já sabe, fique atento aos selos que vão aparecer ao longo do TN. Conte tudo certinho, porque daqui a pouco a linha telefônica vai ser liberada para você dar a resposta certa. Claro, acertou, ganhou. Vale reforçar que esse selo aqui, ó, que você já está vendo aí, né, que está do lado do telão, não está valendo. Agora está aí do ladinho de Bruna. Isso. Não está valendo. Esse a não contagem vale a partir de agora. Boa sorte para todo mundo, viu? Olha só, um professor de kickboxing de Vila Velha é suspeito de envolvimento com uma aluna. Esse caso foi falado durante uma coletiva de polícia. Suzy Faria já vai estar aqui com a gente para comentar sobre esse assunto. Minha amiga, boa tarde para você. Como é que isso aconteceu? Boa tarde, Bruna. Boa tarde, George e amigos do TN. Esse caso aconteceu em Vila Velha na semana passada. Esta aluna que teria sido violentada aí pelo professor de kickboxing de 33 anos de idade, ela tem 13 anos. Ela é aluna dele desde os 10, mas o caso só veio à tona agora, quando ela tem 13 anos de idade. Esse caso, inclusive, Bruna e George, ganhou as redes sociais, com um vídeo em que o professor tenta desmentir tudo o que estava acontecendo, pedindo, e que foi gravado pela própria menina, e pedindo para que ela esclarecesse. Mas no final ela acaba entregando ele quando comenta que não aconteceu nada entre os dois só ficaram. Agora, ele está preso, né? O mandado de prisão dele já foi cumprido, a polícia investigou o caso, conversou com ele, mas esse foi apenas um dos casos, sabe? Dentro de uma operação que foi deflagrada pela Delegacia de Proteção à Criança ou Adolescente, a DPCA, a Operação Lar Seguro, que começou em dezembro, terminou agora com 10 abusadores que foram presos. Hoje, como você mesmo falou, teve uma coletiva em que a delegada Rayana Bremencamp e os seus delegados adjuntos lá, Thaís Cruz e Vinícius Landeira, também falaram sobre esse caso, como vocês vão acompanhar na reportagem. Pois é, Suzy, daqui a pouquinho a gente vai ver essa reportagem que você acabou de falar aí pra gente, né? Mas aí também teve um caso que aconteceu em Colatina, não é, Suzy? Um gari foi flagrado tentando beijar uma criança de 11 anos. Exato. Nas imagens que circulam nas redes sociais dá para ver que a pessoa que filma bem de longe a ação desse gari. Ele está encostado no muro, a menina chega, eles começam a conversar. De repente, ele a pega pelo braço, pelo pescoço e tenta dar um beijo nela. A menina se esquiva e vai embora com tranquilidade para casa, levando as compras que ela tem, enquanto o gari tenta levar ali uma vida normal. Mas não é normal porque alguém flagrou isso. E a polícia, evidentemente, está investigando esse caso que chegou até o conhecimento da delegada, dos delegados, que foram levados ao conhecimento dele pela família. Este homem, esse gari, é conhecido em Colatina e, acredite, ele é presbítero de uma igreja. Logo depois que esse vídeo, que esse flagrante dessa tentativa de beijo aconteceu com essa criança de 11 anos de idade, a igreja se manifestou também pelas redes sociais, dizendo que esse homem, esse presbítero, estava sendo afastado da igreja, de todas as suas funções da igreja, até que esse caso pudesse ser investigado. E um conselho da igreja também iria se reunir para investigar melhor, para entender melhor tudo o que aconteceu, apesar de ser bem claro, né? E aí uma nova providência seria tomada. Esse fato aconteceu em Colatina, também na semana passada, George e Bruna. E durante a reportagem que vocês vão ver daqui a pouco sobre essa Operação Lar Seguro, o delegado Vinícius Landeira dá um recado muito, mas muito claro. Quem pensa que se relacionar com algum adolescente abaixo de 14 anos é normal, acredite, a normalidade é a pessoa que faz isso acabar na cadeia, porque é considerado abuso e, em alguns casos, até estupro de vulnerável. George, Bruna. Revoltante a gente ver essas imagens. E você percebe que isso acontece na surdina. Coloca a imagem ali de novo do gari. Você vê que ele estava ali trabalhando, né? Sim. A criança está passando, conversa com ele e de repente ele puxa a menina. Ela se assusta e vai para trás. Ela se assusta. E o caso também do professor, que está ali numa facilidade, né, de envolvimento na proximidade. Exatamente. O outro que a gente já mostrou também, que a criança foi tomar um sorvete com um conhecido lá da família. Isso. E se não fosse a dona do estabelecimento,
né, ir atrás, não teria flagrado a Exatamente. cena de estupro contra a criança. É o tempo todo, em todos os lugares, né? Então, realmente temos que estar muito atentos e a polícia precisa marcar em cima mesmo para punir esses criminosos. São criminosos. Suzy, obrigada aí pelas informações, minha amiga. Valeu. Olha, um homem de 31 anos tentou matar a esposa a facadas em Guarapari. A vítima teve ferimentos, tá, gente? Essa situação é uma situação bastante grave. Foram ferimentos no pescoço e ela foi socorrida para o pronto atendimento. A polícia foi acionada e conseguiu prender o suspeito no centro da cidade. Ele diz que cometeu as agressões para se defender. O casal teria brigado por causa de dinheiro e a mulher começou a ser espancada na rua. Ao chegar em casa, levou 2 facadas do marido. Os moradores conseguiam intervir e evitar que algo mais grave pudesse ter acontecido. O homem foi autuado por tentativa de homicídio e foi encaminhado ao presídio. O nome dele não foi divulgado e a gente não teve acesso ao estado de saúde da vítima. Olha, agora a gente vai chamar a sua atenção para essa história. Uma família de Piúma, no sul do estado, descobriu durante o velório que o corpo que estava no caixão não era do parente dele. Você imagina o desespero, a confusão ali no local. Bom, vamos conversar ao vivo com o nosso repórter Luciano Rosetti, que vai tentar explicar essa história para a gente, né, Lu? Boa tarde para você. Que confusão. Pois é, minha amiga, boa tarde para você, para o Jorge, para o amigo, para a amiga do TN que nos assistem, né? Oh, pois é, que confusão foi essa que aconteceu em Piúma, no sul do estado, né? E essa confusão foi causada, não foi por um simples parente não, viu? Foi pelo irmão da vítima, isso mesmo. E não só uma vez não, foram 2. Uma no local do crime, onde o crime aconteceu, né? Numa casa, né? Lá em Piúma, numa localidade de Piúma, e outra no Serviço Médico Legal em Cachoeiro de Itapemirim, reconhecendo oficialmente ainda. Então, repito, não foi um simples parente não, parente que não via há muitos anos, enfim, não, foi pelo irmão da vítima, errando 2 vezes ainda. A pessoa que morreu de verdade, o nome dela é Claudemir Moreira, de 36 anos, ele seria catador de materiais recicláveis e desde segunda-feira estava desaparecido. Agora fica a pergunta, e a pessoa que foi confundida, morreu ou não? Não, morreu não, tá Vivinha da Silva. O nome da pessoa é o seguinte, ó, Maciel Fernandes dos Santos, de 41 anos, estava pescando quando tudo aconteceu. Ele saiu para o mar, só que ele vacilou, né? Ele não avisou para a família, não avisou para ninguém. Ele saiu e a família deu como desaparecido, enfim. A gente tem a foto dos dois, a gente estava exibindo a foto dos dois aí, e dá para ver nessa imagem que eles são bem parecidos, né? Mas será que são assim a ponto de confundir? Um morrendo e outro não? Sei lá, meio estranho, né? A polícia está com 2 frentes de investigação. Uma para investigar essa confusão que foi causada e outra também linha de investigação para poder averiguar os fatos a respeito da morte desse homem de 36 anos. Agora, imaginem o seguinte vocês dois, e você é amigo do TN também. Vocês estão no velório, né? Vocês estão lá tristes, cabisbaixos, né? Lamentando a morte do parente, quando todo mundo fala lá na igreja, vão abrir o caixão, abrem o caixão. Quando vê, ué, não é não? É outra pessoa, não é o parente. Então, cadê o parente certo? Ele morreu, ele não morreu? Olha só que confusão danada que aconteceu em Piúma, né? Imagine vocês numa situação dessa. A gente não consegue nem imaginar, né? Porque, assim, imagina, já envolve ali todo o psicológico que já está abalado realmente da família inteira, e você passar ainda por uma situação constrangedora dessa, você imagina a confusão. Agora, de fato, fica aí, né, esse questionamento sobre o reconhecimento, né? Foi o irmão que fez e foram 2 vezes, né? Foi ali no local do crime, como o Luciano explicou, depois ficou aquela dúvida, né? É ou não é? Levou para o Serviço Médico Legal e lá por uma segunda vez a família fez a constatação que sim, era um homem que na verdade estava vivo, pescando no mar. Então, assim, fica difícil também, né, para você contestar a família 2 vezes. É porque eles se parecem realmente, né? E naquela Muito emoção parecidos. ali, você olha e acaba falando, Agora, só para esclarecer, Bruno, você tinha falado que depois que eles abriram o caixão, alguém da família percebeu que não era. Isso. E eles voltaram novamente para o serviço de verificação. Exatamente. E lá falaram, não, é sim. Foi uma segunda confirmação de que vez. Era ele, exatamente. Nossa, e aí depois, né, como ele foi pescar com um amigo, a esposa desse amigo telefonou, olha, eles estão pescando, estão retornando, consegui contato com eles. E aí chegaram à conclusão de que ele estava vivo, só que ele estava em alto mar, saiu para pescar, não avisou, e aí todo mundo achou que realmente pudesse ter sido ele, que estava ali na cena do crime morto, mas não era. Tá vivo, tá bem, realmente só errou em não ter avisado para a família. Agora, o catador
de recicláveis, ele realmente foi vítima de um homicídio. A família, inclusive, cobra, né, da polícia uma investigação rigorosa, porque a princípio não tinha nenhum tipo de envolvimento com nada. Era ali um catador de reciclados, estava desaparecido há 2 dias, saiu para trabalhar e não voltou para casa. E aí agora a família dele quer entender o que aconteceu de fato, né? Por que ele foi morto de maneira tão violenta assim, né? É história impressionante. Demais. Hein? Olha, gente, e olha só essa outra história, tá? Uma postagem feita na Prefeitura de Viana, uma postagem fake, tá? E sabe o que essa postagem trazia? Distribuição de picanha de graça. Meu Deus. É fake, mas estava lá. Vanusa Santana, vamos chamar ela aqui para conversa, que vai explicar para a gente o que isso causou, Vanusa. Boa tarde para você. Exatamente, muito boa tarde para vocês aí no estúdio, boa tarde ao pessoal de casa. A Prefeitura de Una procurou a Polícia Civil justamente na última terça-feira para poder denunciar essa postagem errada, uma postagem fake que foi publicada no dia 2 de janeiro, um dia depois da diplomação do novo presidente, e aí atribuía ao governo federal e também à Prefeitura de Una uma distribuição gratuita, né, de graça, para pessoas que estavam cadastradas no CAD Único. Seria a distribuição de picanha, de carne, para quem estivesse cadastrado nesse CAD Único, o que é mentira, né? A Prefeitura procurou a polícia justamente, né, na intenção de denunciar e informar as pessoas que estão cadastradas nesse cadastro no CAD Único, justamente que é mentira, que isso não existe. A postagem dizia que a Secretaria de Serviço Social do município estaria fazendo ali a distribuição para as pessoas que estivessem cadastradas nesse CAD Único, o que é mentira, né? Como eu disse, a Prefeitura procurou a Polícia Civil, onde denunciou. Essa postagem foi feita em rede social e no dia 2 de janeiro, um dia depois do presidente eleito Lula ser empossado, ser diplomado, e logo na sequência eles começaram a divulgar essa postagem por meio das redes sociais. A Prefeitura de Una, ela reprovou, é claro, né, e disse que isso é um desserviço justamente por conta dessas pessoas que estão cadastradas no CAD Único serem pessoas que vivem, em sua maioria, em situação de vulnerabilidade. São pessoas que se cadastram justamente no intuito de receberem algum tipo de benefício. Nesse caso, não existe distribuição de picanha e muito menos feita pela Prefeitura de Una em parceria com o governo federal. Bruna, George. Falta de um serviço, né? Se tivesse trabalhando, não tinha tempo para fazer essas coisas na internet. E provavelmente quem fez isso, né, essa informação fraudulenta, na verdade, né, leva em consideração o que o próprio presidente Lula falou, que as pessoas iam voltar a comer carne, voltar a comer picanha. Então faz isso de forma triste, né, inidônea, para causar todo esse tumulto aí. Isso aí. Vanusa, obrigada pelos esclarecimentos, pelas informações, minha amiga, valeu. Olha, gente, uma mulher de 26 anos foi presa em Barra de São Francisco, noroeste do estado. Ela é suspeita de aplicar golpes em pelo menos 16 vítimas. Como é que funcionava esse golpe? De acordo com a polícia, a mulher dizia para as vítimas que estava doando cestas básicas em nome de uma igreja. Mas para que elas recebessem a doação, seria necessário que elas passassem dados pessoais, CPF, RG, enfim. A golpista cadastrava essas informações das vítimas em um site de revenda de cosméticos, por isso que você está vendo esses cosméticos aí. Mas, na verdade, ela colocava a entrega dos produtos na casa dela, na residência dela. Olha a esperteza. As vítimas acabavam, então, adquirindo uma dívida enorme, sem conhecimento, e ficavam com o nome sujo. A suspeita vai responder por estelionato simples ao menos 15 vezes e estelionato qualificado cometido contra idoso. Espertinha, né? Acabou se dando mal. Cada uma, hein? Pois é. Vamos chamar a Suzy de volta para falar que a polícia colocou na cadeia 10 suspeitos de abusar de crianças e adolescentes. As vítimas eram ameaçadas e constrangidas. Suzy, é com você, minha amiga. Pois é, foram 10 abusadores que foram investigados desde dezembro até janeiro. Cada caso, George, Bruna, pior do que o outro, você nem imagina. E olha, um desses casos, entre tantos ruins, foi de uma prisão em flagrante dentro da própria DPCA.
para onde uma mulher grávida e ainda com uma criança de colo foi pedir ajuda aos policiais porque o companheiro dela, que a mantinha em cárcere privado, ela conseguiu sair usando um artifício lá, uma desculpa, a seguiu até a delegacia e não se importou em entrar e ainda fazer uma afronta aos policiais, acreditando que tudo que ele estava fazendo era muito normal, viu? Mas você vai acompanhar a reportagem agora e você vai entender por que tantos casos investigados nessa Lar Seguro são horríveis. Vão acompanhar aí o que os abusadores estavam fazendo contra crianças e adolescentes. Delegados da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, DPCA, relataram a conclusão da Operação Lar Seguro. Iniciada na segunda quinzena de dezembro de 2022, terminou na primeira semana de janeiro, com a prisão de 10 abusadores. Um deles em flagrante e dentro da própria DPCA. O delegado Vinícius Landeira contou que uma adolescente de 15 anos, grávida e com um filho pequeno no colo, invadiu o local pedindo ajuda. Era mantida em cárcere pelo companheiro, que a seguiu até a delegacia. E ele, em momento algum, ele negou que ele realmente estava mantendo ela em cárcere privado, que ele agredia ela, por ciúme. A vítima com 15 anos e ele com 18. Grávida, supostamente dele, mas ela já tinha um neném no colo do primeiro namorado que era o objeto do ciúme dele lá. Esse foi um dos 10 inquéritos investigados nesse período, mas foi um caso de perseguição e ameaça investigada pela doutora Thaís que deu início à Operação Lar Seguro. Mãe e filha foram ameaçadas pelo ex-namorado da mulher, que abusava das duas. Elas até precisaram mudar de estado. Quando ela estava em Minas Gerais, ela bloqueou o companheiro dela e a filha dela começou a mudar de comportamento. Ela foi perguntar o que estava acontecendo e a filha mostrou o celular. Nesse celular tinha vídeos da relação sexual da filha com o companheiro. Ele filmava, ele fez uma montagem no vídeo falando, ameaçando a filha a divulgar o vídeo para o pai biológico, para o avô dela, para os parentes, amigos de escola, caso ela não revelasse aonde ela estava atualmente com a mãe. Mas os casos não param por aí. A delegada Rayana Bremenkamp investigou também o abuso cometido por um tio a um casal de irmãos de 10 anos de idade. Mas o abuso dos dois só foi descoberto quando o garoto contou. Uma tem 10 anos, a outra 11, ambas abusadas desde os 5, 6 anos de idade. Foi revelado quando a irmãzinha tomou coragem para denunciar, descobriu-se que o irmão também era abusado. E além de todo o crime contra a dignidade sexual, esse tio saía de Cariacica e passou a perseguir essa família na Serra. A mãe pediu demissão do emprego, porque ele foi até o emprego dela e começou a filmar ela, depois que ele foi intimado pela delegacia. Diante dos casos que a equipe da DPCA vem investigando, a delegada Rayana Bremenkamp elencou alguns sentimentos que são muito comuns a essas vítimas de abuso. Como, por exemplo, medo, ameaça, vergonha e principalmente descrédito de contar aquilo que está acontecendo com a vítima e alguém não acreditar. Agora, há casos também em que a vítima, a criança abusada, defende o abusador. Como o que aconteceu com a adolescente de 13 anos que mantinha um relacionamento com um professor de boxe de 33. Caso esse que aconteceu em Vila Velha na semana passada, foi descoberto na semana passada e ganhou inclusive as redes sociais. Existe caso em que uma menor de 14 anos não se entende como vítima, ela meio que naturaliza esse abuso, ela entende esse abuso como um relacionamento e é algo que a gente precisa deixar muito claro. Não tem como um homem de 33 anos se relacionar com uma menina menor de 14. Isso é crime, é estupro de vulnerável, é abuso sexual. Então precisa ser dito que mesmo que ela não entenda, e mesmo que às vezes passe para a família, seja difícil denunciar e contra essa adolescente, é muito importante que isso seja levado à polícia. Durante a Operação Lar Seguro, a delegada registrou ainda algumas frases que ouviu das vítimas e que ficaram marcadas. O garoto abusado desde os 5 anos de idade falou do descrédito. Uma menina de 10 anos de idade disse que após deixar o abusador tocar nela, podia jogar no celular. A adolescente de 13 anos defendeu o professor de boxe que abusou dela, elogiando ele. Mas o delegado Landeira dá um recado para quem quer achar natural
se relacionar com crianças. Relacionar-se com criança abaixo de 14 anos é crime. Isso configura o estupro de vulnerável. Então é importante que todo mundo entenda que não existe relacionamento consensual com crianças abaixo de 14 anos, que foi o caso exatamente, né, do lutador com a aluna. Então, assim, é crime e ponto. Não tem o que discutir, porque está na lei e o legislador decidiu dessa forma. Pois é, gente, é difícil ouvir. Imagina os delegados que têm que acompanhar esses casos todos os dias. Essa operação que vocês viram com todos esses detidos levou pouco mais de 20 dias. Envolveu 15 policiais. E o balanço aí administrativo dessa operação seria o seguinte, Jorge Bruna. 3 mandados de buscas cumpridos, 5 prisões temporárias, 4 preventivas e esse flagrante que o doutor Landeira falou. 6 pessoas foram presas por estupro de vulneráveis, 2 por estupro qualificado, que envolvem adolescentes de 12 a 14 anos, e 2 por violência doméstica contra as namoradas, envolvendo aí um pouco mais de adolescente, né, já com os 18 anos de idade. Agora, todos esses casos ficam claros aí na visão do doutor Landeira, quando ele diz que se relacionar com adolescentes abaixo de 14 anos é crime, é estupro de vulnerável. E, infelizmente, são casos que a gente vê crescendo dia a dia. Então, você viu algum caso desse tipo? Viu uma criança sendo molestada? Denuncie, a polícia age e o abusador vai ser preso. George, Bruna? É isso aí, esses que foram presos, que permaneçam presos também. Agora, Suzy, mudar um pouco de assunto, você vai falar pra gente também sobre outra história, um estoquista que foi baleado em Cariacica. O que aconteceu? Pois é, Bruna, esse caso aconteceu no bairro de Nova Valverde por volta da 1h da madrugada de hoje. O que houve? O estoquista saiu de casa para comprar cerveja. No meio do caminho, 2 homens com uma moto o interceptaram e acabaram atirando várias vezes contra ele. Os tiros pegaram tanto no rosto como também na perna. Mas o estoquista não acredita que isso tenha sido um assalto, não, porque nem gritaram isso para ele, apenas atiraram. O que aconteceu? Eu fui lá entender esse assunto e conversei até com alguns moradores que contaram a versão deles dessa história. Vamos acompanhar nessa reportagem. A vítima é um estoquista de 28 anos de idade. Ele foi baleado no rosto e na perna quando seguia para um bar onde compraria cerveja. Era por volta de 1h da madrugada, quando, ao lado dele, parou uma moto. Achando que era um entregador de lanche, ele não se preocupou, mas só percebeu que algo estava errado quando os homens do veículo começaram a atirar contra ele. A vítima foi atingida quando estava mais ou menos perto daquele mato e foi lá para dentro que ela correu para evitar que os tiros continuassem. Depois saiu correndo aqui pela rua, foi até a casa de um vizinho pedir ajuda. Só aí a polícia chegou e ele foi socorrido. A vítima mora há pouco tempo no bairro Nova Valverde, o mesmo período que esta moradora. Ela conta que o bairro é violento, principalmente quando o assunto é assalto. É perigoso, não tem segurança nenhuma. Minha tia foi assaltada esses dias no ponto de ônibus, levaram bolsa, dinheiro, cartão celular, tudo. A polícia passa, mas não é o suficiente, né? O estoquista contou à polícia que pode ter sido confundido com alguém. Próximo de onde foi atingido teria um ponto de venda de drogas. E no bairro, traficantes de grupos diferentes estariam em conflito, que por isso ele acha que foi confundido. A vítima continua internado e o estado dela é estável. Pois é, ser confundido é a versão apresentada por esse estoquista à polícia, que não teria passagens ali pela justiça e estava morando no bairro há cerca de 4 meses, porém muito novo ali no bairro. Ele continua internado, como eu acabei de falar aí na reportagem. E a questão dos assaltos, que é o que mais pesa ali, é a reclamação principal dos moradores. Não importa o horário, sabe, George Bruna? Pode ser de manhã, à tarde, à noite, os assaltos acontecem com muita frequência ali. Inclusive a tia dessa pessoa aí, dessa moradora, foi assaltada junto com mais 3 pessoas num ponto de ônibus ali bem pertinho. E os caras estavam a pé e dali fugiram também a pé e não foram mais identificados. A moradora disse, polícia passa, inclusive quando nós estivemos no bairro, a polícia estava fazendo um policiamento ali, estava verificando o mato, os policiais não quiseram dar detalhes do que eles estavam querendo dentro de um matagal, de onde eles saíram, de onde eles estavam fazendo uma busca ali.
Polícia passa, mas de acordo com a moradora, só passa e os assaltos continuam acontecendo. George, Bruna. Pois é, inclusive a gente cobrou uma outra resposta, Suzy, da polícia. Ela disse que está presente na região, como você disse aí, reafirmando o que a moradora disse, com policiamento ostensivo e ações preventivas. Também disse que equipes estão à disposição através do CIODES 190 para atender qualquer ocorrência em andamento ou suspeita de crime. E as vítimas devem registrar o fato na Delegacia de Polícia Civil para que o caso seja investigado. Mas então precisa mudar uma estratégia aí, Isso né? aí. Já que está passando e eles estão aguardando a polícia passar para agir. Isso aí, tem que mudar a estratégia para que o policiamento funcione de verdade, né? Suzy, obrigada aí pelas informações, viu, minha amiga? Valeu. Olha, agora um pedido de ajuda que vem de Cariacica. Grávida de 5 meses e mãe de 3 filhos, a Valéria está desempregada e perdeu tudo dentro de casa nas últimas chuvas. Pois é, uma situação difícil, né, Muito. Bruna? A família está vivendo de ajuda, mas precisa reconstruir a vida. Esse era o lar da Valéria e dos filhos. Uma casa, na realidade um cômodo, de tijolo seco, sem reboco, sem janela e sem porta. Em novembro, a chuva pesada que caiu na região de Cariacica fez galhos de 2 árvores que ficam ao lado da casa caírem. Atingiram as telhas, molhou tudo. Quando caiu, já pocou o telhado. Aí eu peguei e coloquei o telhado de novo. Aí, depois disso, caiu na segunda vez a galha em cima da minha casa. Aí agora tá caindo a árvore inteira. E assim, meus móveis, tudo tá molhado, tudo tá mofado. Inclusive, as árvores estão coladas na casa. Periga cair em cima da construção. O pouco que ela tem, ou tinha, perdeu. A geladeira queimou, a cama está mofada. A desesperança está no olhar. Toda vez que chovia, eu ficava pensando em minhas coisas, tirar minhas coisas daqui, arrumar um lugar, um aluguel. Aí eu estava sem auxílio, sem nada, sem emprego. Há cerca de 2 meses, a Valéria e os filhos deixaram aqui a casa onde eles estavam vivendo há cerca de 1 ano, mais ou menos. A Valéria está ficando entre a casa da cunhada, da mãe dela. Os filhos ficam na casa da avó de uma das crianças. Às vezes também vai com ela para a casa da cunhada, para a casa da mãe. A situação é que não tem condições, ela não tem como viver com os filhos aqui nessa casa. Até porque a Defesa Civil já esteve aqui na região e condenou a estrutura por conta de 2 árvores que podem cair. A Valéria já deu entrada no aluguel social. Está no aguardo para saber se a prefeitura vai ou não liberar esse benefício. A Valéria tem 29 anos, está grávida de 5 meses. A filha mais velha, de 15, está morando com a avó. Os outros 2, de 8 e 11, estão com poucas roupas e ainda não têm material escolar para voltar às aulas mês que vem. A esperança são os benefícios que ela tem direito. Inclusive, é candidata ao cartão reconstrução. Reconstruir, inclusive, para Valéria, é uma questão de dignidade. É para sobreviver. Eu precisava só, assim, de construir a minha casa lá para ficar em paz com meus filhos. É gente de cortar o coração, né? Olha, a Secretaria Municipal de Habitação de Cariacica disse que o processo de solicitação de aluguel social da moradora está em andamento. A Prefeitura disse também que encaminhou um pedido de laudo para a Defesa Civil de Cariacica, que deve concluir o processo nos próximos dias. Mas o que ela menos precisa agora é de burocracia. Então você aí de casa, se puder ajudar a Valéria, pode procurá-la diretamente pelo telefone 27 99249 9364, tá? Você viu, ela tá precisando de tudo. 99249 9364. Vamos ajudar a Valéria, né, Bruna? Isso aí, os filhos também estão precisando de muitas coisas, então a solidariedade nessas horas, a gente sabe que os amigos do TN são super solidários, então quem puder ajudar vai ser muito bem-vindo. Olha só, gente, em Vila Velha, várias casas foram invadidas por um único criminoso, tá? Ele estava buscando joias e dinheiro. Mas a história não terminou bem para o criminoso. Vanusa Santana, onde aconteceram esses crimes? Vamos ver aí com a Vanusa. George, eu estou aqui em Interlagos, em Vila Velha, onde desde domingo diversas casas estão sendo arrombadas. Somente nesta rua foram 2 residências. Em uma delas, o morador conseguiu chegar a tempo de flagrar o assaltante ainda no quintal de casa.
Ele foi perseguido por moradores e preso pela polícia militar. Vamos conferir a reportagem. O homem chega de bicicleta. Ele está no bairro Interlagos, em Vila Velha. Ainda é manhã. Ele parece passear, mas de repente ele desce da bicicleta, caminha e entra num terreno baldio ao lado da residência. As imagens não mostram, mas o suspeito pula o muro da casa. Lá dentro ele arromba a janela de um dos quartos e furta joias e relógios. Meia hora depois, o dono da casa chega e percebe a invasão. Ele vasculha o local e vê que o invasor está na casa vizinha. Câmeras de segurança mostram o momento que o suspeito sai da casa fingindo normalidade, mas ele acelera o passo quando vê que o morador está atrás. Depois de ser visto, o suspeito fugiu. Ele veio correndo aqui para a praia. Atrás vieram diversos moradores revoltados. Com medo, ele acabou entrando no mar. Ele não sabia nadar, ele ficou ali dentro do mar por horas, até que os moradores resolveram tirá-lo de lá. Ele foi trazido aqui para a areia, onde ficou contido até a chegada da polícia. Gabriel da Costa Mota, de 29 anos, acabou agredido por moradores revoltados. Ele foi preso e levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Contra ele, já constava um mandado de prisão por furto, ocorrido em Teixeira de Freitas, na Bahia. Além das duas casas, Gabriel também invadiu outras residências no último domingo, onde furtou diversos objetos de valor. Em depoimento, ele disse à polícia que furtava para sustentar o vício. O suspeito foi autuado por furto qualificado. Por pouco não se afogou, hein? Ainda deu sorte que foi resgatado ali pelos moradores, né? Que queriam pegar ele, né? Queriam pegar. Terrível, gente. Olha, vamos mudar um pouquinho de assunto. Essa semana, a cantora Preta Gil falou nas redes sociais que ela enfrenta um tratamento contra o câncer no intestino. A cantora Simone também enfrentou a mesma doença. O Rei Pelé também, gente. Esse tipo de câncer era mais comum em pessoas acima dos 50 anos. Como prevenir e como identificar os primeiros sinais da doença? Vamos chamar o repórter Vitor Zucolotti, que conversa agora com o médico e especialista Leonardo Gama. Vitor, boa tarde para vocês. Ei, Jorge, boa tarde para você, para a Bruna, para todo mundo que está assistindo a gente no TN1. É isso mesmo. Olha só, o câncer de intestino é o mais comum entre os brasileiros e, de acordo com um INCA, a estimativa do Instituto Nacional do Câncer é que mais de 45.600 novos casos apareçam entre 2023 e 2025. Leonardo Gama está aqui, médico gastroenterologista. Boa tarde, doutor. Obrigado por nos atender. Jorge, Bruna, vamos lá, o pessoal de casa também quer saber. Doutor, esse tipo de câncer, esse tipo de doença, ele é silencioso, ele é mais silencioso? Como é que é isso? Boa tarde. Predominantemente é um tipo de câncer silencioso, mas que quando costuma surtir algum sinal, algum sintoma, normalmente nós já estamos diante de uma doença instalada de uma forma um pouco mais avançada, o que leva a gente a considerar que ele prioritariamente ele é silencioso, sim. A partir do momento que é silencioso, então, existe alguma coisa, tem esses sintomas, mas antes disso, eu posso fazer alguma coisa para conseguir identificar? Existe algum exame? Como é que é a rotina para isso, doutor? Perfeitamente. A partir do momento que surge o sintoma, é obrigatória a investigação para qualquer pessoa na faixa etária. Porém, o ideal é que a gente trate de forma preventiva. Então, existe hoje, muito bem determinado, uma parcela da população que é estudada com mais cuidado devido a fatores de riscos envolvidos nessa história da formação do câncer. Então, a gente consegue procurar esta população, identificá-la e conseguir definir aqueles pacientes de risco para que a gente não permita que ele desenvolva o câncer e aí obrigá-lo a passar por todo um tratamento mais complexo, porque a prevenção ela consegue hoje, de forma bem abrangente, evitar esse processo. Quem é essa população que está mais propensa a ter esse câncer, doutor? Majoritariamente, a população acima de 50 anos de idade ainda predomina como população de risco. Outros fatores associados estão ligados à história familiar, em parentes de primeiro e segundo grau especialmente, portadores do câncer de intestino ou de qualquer outro tipo de câncer no aparelho digestivo. A população de obesos, tabagistas e sedentários também entra como uma população de risco.
envolvido nesses casos. Então, é uma população passível de ser identificada com certa facilidade. Existe um exame, gente, que é muito importante, que é primordial para saber se a pessoa tem ou não alguma coisa que possa aí desenvolver o câncer do intestino. Doutor, esse exame, qual é o nome dele e o que ele pode encontrar em estágio inicial é muito importante, né? Sim. O padrão ouro para a investigação do câncer de intestino chama-se colonoscopia. É um exame invasivo, porém feito de forma muito rotineira na vida do gastroenterologista, do proctologista. E nós, diante desse cenário, conseguimos identificar a lesão que é a precursora do câncer de intestino, que é o chamado pólipo intestinal, que na sua forma de adenoma ainda, ele é uma lesão benigna e passível de ser removida do intestino pela colonoscopia, evitando assim que esse paciente passe pelo trauma de uma cirurgia ou de um tratamento quimioterápico, que já é parte do tratamento do adenocarcinoma, que é a evolução maligna dessa lesão precursora que a gente está comentando. Adenocarcinoma, Jorge, Bruno, inclusive, que foi encontrado, né, com a Preta Gil, que tem 48 anos. Jorge, você está aí no estúdio, quer fazer pergunta, né, para o doutor Leonardo, pode falar. Exatamente, Vitor. Muitos relataram o chamado desconforto na barriga, o início de um desconforto. Tem como, doutor, falar para a gente que tipo de desconforto é esse? Né? O que as pessoas, né, que estão com câncer inicial, elas sentem? O que é esse desconforto? Ok, doutor, o Jorge está comentando que muitas pessoas falaram de um certo desconforto abdominal. Inclusive, é um dos sintomas, né? Explica pra gente o que é esse desconforto e esse câncer pode, inclusive, apresentar sintomas. Quais são esses sintomas, doutor? Quando a gente está falando de sintoma em câncer de intestino, a dor abdominal, o desconforto abdominal, sangramentos pelo reto, pela parte final, junto das fezes, principalmente, anemia e emagrecimento significativo em intervalo de tempo curto. Esses são sintomas muito associados que precisam ser levados em consideração pelo profissional para rastrear a população que pode ser portadora dessa doença. Porém, não eu volto a dizer, ele deve ser encarado majoritariamente como uma doença silenciosa. No caso, esses sintomas, então, Jorge e Bruno, eles aparecem, mas não significa, doutor, que tenha câncer. É muito importante não chegar a esse estágio que já está numa situação um pouco mais complicada. Agora, o que chama atenção é que esse tipo de câncer, que é muito comum aqui no nosso país, ele atingiu a Simoni, que tem 46 anos, a Preta Gil, que está com 48, só que o hábito, né, doutor, é a partir dos 50 começar a fazer um exame. E aí, mudança de comportamento na pessoa que tem propensa a essa doença? Pode-se mudar, então, a forma de estudar? Talvez o grupo prioritário para começar a fazer esse exame diminua de idade, né? Como é que é? Perfeitamente. De forma geral, os estudos ainda apontam, a maioria dos guidelines, são os roteiros que a medicina segue para a investigação, ainda apontam 50 anos como uma faixa de corte de investigação populacional, de forma geral. Porém, estudos no Brasil, Estados Unidos e alguns outros países já começam a apontar para uma população a partir dos 45 anos. Porém, aqueles pacientes que se enquadram na presença de sintomas, história familiar positiva para parentes de primeiro e segundo grau especialmente, e pacientes tabagistas, obesos e sedentários, eles devem ser considerados como uma população de risco. E aí cabe ao especialista avaliar a necessidade de investigá-lo antes da faixa de corte geral da população. Isso é importantíssimo. O médico, ele é responsável por determinar se uma pessoa de 30 anos, às vezes, precisa ser submetida a uma colonoscopia, porque existem fatores associados a risco naquela pessoa. Então, isso precisa ser muito bem considerado também. Doutor Leonardo Gama, muito obrigado pela atenção, por ter explicado isso para a gente, para o pessoal de casa, Bruna, George, assunto que está em voga. E um detalhe, não precisa famoso ficar doente para a gente procurar médico, né? A gente tem que correr sim atrás, cuidar da nossa saúde, que é muito importante. São essas as informações sobre esse assunto aí que está no momento, né, do câncer de intestino. Eu volto com vocês, Bruna, George. Orientações extremamente valiosas. Vitor, obrigada pelas informações. Agradeça também ao médico especialista. A gente tem que cuidar da nossa saúde sempre. Olha, gente, um ferro velho de Viana foi flagrado com mais de 15 toneladas de material de linha férrea. Entre o material apreendido, os fiscais encontraram placas de apoio, grampos, parafusos e dormentes de ferro.
todos pertencentes à mineradora Vale. Uma pessoa foi levada para a delegacia para prestar esclarecimentos sobre a procedência do material. Ele acabou autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. Chegou a hora. Agora já? Primeira rodada da promoção Volta às Aulas. Uma parceria, você já sabe, da TV Tribuna e Mini Preço. O sortudo vai levar para casa uma mochila com todo esse kit de material escolar. Aqui tem tudo, tá, gente? Ó, um estudante que o estudante precisa. A linha já vai estar liberada. Eu vou falar o telefone agora, ó. 30 19 14 65. 30 19 14 65. O povo, será que já estava na expectativa, Bruno? Acho que já estava todo mundo ali esperando, contando os selos certinho para acertar. E agora a gente vai falar com a pessoa. Será? Alô, com quem eu falo? Diga seu nome completo e de onde você é. Adriana. Adriana. Fala mais alto, Adriana, hein? Fala mais alto. Adriana. Adriana de quê? De onde você é, minha amiga? Adriana Adão. Você fala de onde, Adriana? Vila Velha. Muito bem, Adriana. Agora conta pra gente quantos selos apareceram nessa primeira rodada, Adri? 2. Aê! Acertou, Adriana! Resposta certa, Adriana. Parabéns. Quantos anos você tem? Eu tenho 31. Ela falou, mas tá uma gritaria Tá lá. É uma comemoração. Fala um pouquinho mais alto, minha amiga. Quantos anos você tem? 31. 31. Pra quem que vai o kit de mochila? Pra minha filha. Já vai fazer uma economia, hein? Oh, maravilha. Bom. Adriana, obrigada aí pela participação. Tá uma alegria só na casa da Adriana hoje, gente. Continua aí na linha que a gente vai pegar os seus dados, tá? Pra combinar a entrega do kit. Obrigada, minha amiga. Valeu. Olha, fique com a gente que já tem mais uma participação de amigo do TN, tá? Isso aí, o TN1 vai trazer as ofertas de emprego do dia. Não sai daí não. Agora, imagens ao vivo da praia de Camburi. Tá sol, hein, minha gente? Tá quente. Calor, tá bom pra curtir uma praia. Trânsito tranquilo por lá, viu? Não sai daí não que a gente já volta. Estamos de volta, 12h44. Olha, por pouco, uma modelo não foi sequestrada em Jacaraípe, na Serra. Ela foi surpreendida por uma dupla de bandidos quando chegava em casa. Os criminosos apontaram uma arma para a jovem que entrou em desespero, claro. Ela gritou e acabou assustando os ladrões que desistiram de levar a vítima. As marcas no corpo dessa jovem, principalmente nas pernas, são fruto de uma tentativa de sequestro que ela sofreu em Jacaraípe, na Serra. Eu estava voltando da academia para casa, cheguei aqui por volta de umas 8h30. E aí, na hora que eu fui estacionar o carro aqui na frente, tinham 2 caras que estavam passando por mim. E aí eles passaram, eles olharam assim bem no meu olho, eu olhei. E aí eles sumiram na esquina. E aí eu peguei e falei, acho que não vai ser nada. Mas aí, na hora que eu saí do carro, eles já saíram de trás da esquina e vieram correndo com a arma apontada para mim. O vídeo mostra o momento exato em que os 2 criminosos passam pela rua onde tudo aconteceu. Eles dobram a esquina, mas logo retornam e abordam o motorista que está estacionando. Eles apontam a arma para a cabeça dela e gritam para que a jovem entre no carro. A vítima resiste e acaba arrastada pelos cabelos. Eu já entreguei a chave na hora, só que na hora que eu entreguei a chave ele falou que era para eu ir junto com ele, que era para eu entrar no carro, e aí eu me joguei no chão falando que eu não ia. E aí ele começou a apontar a arma assim para mim, colocou na minha cara, e eu fiquei com a mão falando que não ia de jeito nenhum. E aí o cara que estava do lado do carona, ele foi até mim, me pegou pelo cabelo e foi me puxando, me arrastando pela calçada até o banco de trás do lado do carona. Na hora que ele me segurou pelo cabelo, eu peguei e agarrei no chão e aí ele me arrastou, assim, acho que uns 2 metros. Durante o assalto, a vítima entrou em desespero e gritou por socorro. Os bandidos acabaram ficando nervosos e fugiram a pé, levando apenas o celular da jovem. A vítima é uma modelo de 23 anos, que vai ter que dar uma pausa nos trabalhos por conta das marcas pelo corpo. Várias pessoas falaram que eu fui super corajosa de ter resistido, que teriam entrado, mas eu meio que nem pensei em nada. Eu só falei, cara, eu não vou entrar no carro de jeito nenhum. Ela contou que sempre teve atenção redobrada na região, mas bastou um pequeno descuido para ser assaltada. Aliás, ela não foi a única da família a sofrer na mão de criminosos dali. Esse é o 8º assalto aqui em casa. A minha mãe já foi assaltada
Acho que ela foram 5 vezes, o meu pai 2 vezes. Uma delas, o assaltante ficou com a minha mãe a madrugada inteira, levou ela em boca, trocou telefone, aliança. Então a gente sempre foi super cauteloso, roda o quarteirão, chega olhando tudo. E ontem era uma situação que eu normalmente nunca teria parado, eu teria dado uma volta. Mas eu pensei, falei, tá tendo pouco assalto aqui em Jacaraípe, não deve ser nada, não vai ser nada. E aí foi, e aí assim, é ruim, né? Mas o normal não deveria ser isso, né? A gente poderia andar com tranquilidade, sem preocupação. Olha, se você reconheceu os suspeitos, é só denunciar pelo telefone 181. E agora a Bruna Maria tem um recado pra gente. Chegou a sua vez de ganhar no Capixaba Cap, hein? Você já garantiu o seu título? Não? Então peraí que eu vou te falar a premiação. No próximo domingo tem R$130 mil no quarto prêmio. Você vai ficar de fora? Ainda tem muito dinheiro do primeiro ao terceiro prêmio. E ainda 10 giros de R$1.000. Não dê bobeira, né? Compre vários Capixaba Cap e concorra a R$130 mil no quarto prêmio do Capixaba Cap. Faz o seguinte, aponte o seu celular para esse QR Code aqui. Compre agora ou compre num ponto de revendas mais próximo de você. Lembre sempre de informar seu CPF e telefone quando for comprar seu título, tá bom? É uma forma do Capixaba Cap te identificar mais rápido. Então, domingo, você concorre a R$155 mil em prêmios. Você vai ficar de fora? Ao adquirir esse título, você pode contribuir com a Vitória Down. Capixaba Cap, custa pouco sonhar. Após os atos golpistas em Brasília, o governador Renato Casagrande vai criar um gabinete de gestão de crise no estado. Após a invasão às sedes dos 3 poderes e diante da possibilidade de novas manifestações bolsonaristas, o gabinete vai monitorar e dar resposta às atividades que atentem contra o Estado Democrático de Direito. O decreto para instituir o gabinete será assinado hoje à tarde no Palácio Anchieta. Vamos de oportunidade de emprego. A Agência do Trabalhador de Cariacica tem 581 vagas. Ajudante de serviços gerais, auxiliar de produção, estoquista, ajudante de carga e descarga, cozinheira e muito mais. Você pode ver os detalhes dessas oportunidades pelo site cariacica.es.gov.br. Já o Cine da Serra tem mais de 470 vagas disponíveis nessa quinta-feira. Repositor de mercadorias, mecânico, frentista, manobrista, auxiliar de limpeza e várias outras vagas por lá também. Você pode ver os detalhes em maisemprego.serra.es.gov.br. Ô Bruno, a gente está falando, né, que hoje o dia tá lindo, sol, um calor danado. Bom para curtir uma praia. Pois é, mas olha, verão e polêmica na curva da Jurema em Vitória, tá, gente? Vendedores ambulantes que trabalham no local terão que ficar 200 metros longe dos quiosques. A decisão da prefeitura está deixando os trabalhadores revoltados. Ambulantes da curva da Jurema estão com os dias contados, segundo um decreto da Prefeitura de Vitória. O objetivo desse documento é que apenas os quiosques tenham poder de venda no local, já que apenas eles são regulamentados. Diz eles que foram no Ministério Público, a Prefeitura, tudo está contra a gente vem aqui para trabalhar e chega aqui, aí vem com decreto aqui para a gente sair até quarta-feira. Não tem condições, a gente vai deixar nossos filhos passar fome. Dona Carmelita, que trabalha na praia há 18 anos, não acha uma medida justa. Eu acho um absurdo, isso é errado o que eles estão fazendo. Que eles querem separar os pobres dos ricos, não tem? Quer tirar a gente daqui e deixar só os ricos. Nós, pobres, nós precisamos trabalhar, tem espaço para todo mundo. Isso deu mais força, depois que começaram a construir um resort aqui atrás, aqui, eles querem elitizar isso aqui. Mas essa praia aqui sempre foi praia do povo, gente. Para a Adriane, que está sempre na curva, essa medida pode prejudicar o consumidor, que quer pagar mais barato. Porque todo mundo está aqui para ganhar seu dinheiro, né, ganhar sua renda, então acho que não é necessário tirar os ambulantes daqui. Esse decreto da prefeitura diz que os ambulantes devem ficar a pelo menos 200 metros de distância dos quiosques. O problema é que muitos desses trabalhadores já fizeram investimento alto para o verão. Mais de R$4 mil em guarda-sol e cadeira, ele chega aqui e quer tirar a gente. E como é que eu vou fazer para pagar depois? Que eu comprei isso aí tudo fiado. E não tem condições de chegar aqui no momento aqui, ele chegar aqui, querer tirar os ambulantes, querer tirar eu que alugo guarda-sol de cadeira, falou que nem uns vendedores de milho não vai poder passar aqui, de queijo, nada. O decreto ainda não entrou em vigor e os ambulantes pedem que essa medida seja reavaliada.
Se você tira um sustento de um pai de família, qual é o destino de um pai de família desse? Vocês querem que eles virem ladrão? Ninguém quer virar ladrão, a gente quer trabalhar, cara. Eu tô com a baixa assinada, já tem mais de 100 pessoas que assinou ali, tudo gente de fora, que ninguém concorda com isso que eles estão fazendo. E não tem como concordar, né? Tem que deixar o pessoal trabalhar. A Prefeitura de Vitória diz que, diante da reclamação dos vendedores, vai reavaliar a situação. Promoção Volta às Aulas no ar já vai preparando o telefone, porque chegou a hora da segunda rodada do sorteio. Já posso liberar a linha? Pode. Então tá, linha liberada agora. Telefone já tá aí na sua tela, é o 3019-1465, 3019-1465. A galera já tá ligando, todo mundo querendo garantir a mochila cheinha de material escolar, né? Quem não quer? Será que já tem gente na linha? Eu não sei, será? Será que já tem gente na linha? Já Alô, tem. quem está falando? Alô? Quem está Rosiane. falando? De onde você fala? De São Mateus. Qual o seu nome completo? Rosiane de Oliveira. Ok, quantos selos apareceram, hein, Rosiane? 3. Acertou! Direto de São Poxa Mateus. vida! Que legal, interior do estado super participando aqui com a gente, Rosiane. Parabéns, você vai levar a mochila para casa. Vai para quem o kit? Para minha filha de 11 anos. Ah, economia de novo, economia hein? vai garantir o material escolar da filhota. Parabéns, tá, Rosiane? Como que é o nome dela? Obrigada. Débora. Ô, Débora, ó, tem muita coisa bonita aqui, ó. Olha só essa bolsinha que bonita, olha. Olha aqui, ó, vou botar aqui embaixo. Cadê o close na bolsinha, ó? Ó a bolsinha. Tá aqui, ó. Linda. Bonita. Vai estudar cheia de estilo, Débora. Canetinha. Adorava canetinha? Eu também adoro, super coloridas. Aí, Débora vai faturar material escolar completinho. Muito bom. Muito bom, Rosiane. Amanhã tem mais. Tem mais. Fica aí na linha, tá, minha amiga? A gente vai pegar seus dados pra gente combinar a entrega. Esse vai pra longe, hein? São Mateus? São Mateus já teve Cachoeiro. É verdade. Então Norte-Sul tá bombando já. Tá bombando, Rosiane. Obrigada aí pela participação, minha amiga. Pausa rápida no TN1. Na volta você vai ver o balé de um golfinho solitário no Mar da Serra. A gente volta já já. TN1 de volta quinta-feira de tempo instável em boa parte do Espírito Santo. Nem parece, porque o sol tá dando aquela dominada, né? Mas o tempo às vezes está dando aquela variada mesmo. Agora, imagens ao vivo de Camburi, não tem nenhuma nuvenzinha para contar a história. Nada. Céu azul, muito sol, mas é o seguinte, deve chover em alguns momentos do dia na região nordeste capixaba. No sul, aumento de nuvens e pancadas de chuva agora à tarde. Na porção noroeste e norte, na divisa com Minas Gerais, sol entre nuvens e chuva rápida à tarde. Nas outras áreas não chove. As temperaturas seguem elevadas. Vento moderado a forte na região sul e também aqui na Grande Vitória. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja de chuvas fortes para 14 cidades do sul do estado, tá? Esse alerta é válido até amanhã e prevê raios e ventos fortes para 14 cidades do sul. Então tá aí, alerta super importante. Agora, meio-dia, 58 minutos. Um verdadeiro show no mar. A gente está falando do tempo de praia, de sol. Olha as imagens que a gente vai botar na tela agora. Ali, ó. Um golfinho foi a grande estrela da vez. Não é tubarão, não? Não, eu acho que é um golfinho mesmo. A cena foi registrada na praia de Marbella, na região de Nova Almeida, na Serra. Por vários minutos ele ficou ali, pulando, dançando de um lado para o outro, tranquilo, fazendo a festa sozinho, tadinho. Eu já ia achar que era tubarão. Eu já ia entrar em pânico também, morro de medo. Mas olha lá, ó, que show que esse golfinho estava dando nas águas Pirueta. da Serra. Lindo, né? Lindo Golfinho demais. Daiane dos Santos. Quase isso. Quase. Pelo menos, né, não foi encontrado aí na areia por conta da sujeira, né, que é o que a gente tem visto muito aí nos últimos dias. A baleia lá cheia de plástico dentro, né? Pois é, ninguém merece. Tá na hora de encerrar. Meio-dia, 59 minutos. Beijo enorme pra vocês. Até amanhã. Valeu, gente. Tchau, tchau.